Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a minha pré-adolescência, que eu considero, que foi entre meus 10 aos 14 anos. Ao terminar meu ensino fundamental 1, naquela escola que eu falei no episódio passado, eu tive que fazer uma prova para poder entrar numa escola nova, para fazer o ensino fundamental 2, porque ela só começava a ter aula a partir do sexto ano. Fiquei muito nervosa para fazer essa prova e a única coisa que eu me lembro é que as duas únicas questões que eu errei era para falar as horas do relógio, de ponteiro, que eu não sei até hoje. Mas então, entrei nessa escola nova, porém na minha cabeça era diferente, porque todo mundo agora também era aluno novo, né? Então não ia ter aqueles grupinhos, tudo que tinha na outra escola que eu entrei como aluna nova. Todo mundo ia se conhecer, porém eu fiquei meio nervosa mesmo assim. Como sempre, eu cheguei atrasada no primeiro dia de aula. Encontrei uma menina que tinha vindo falar comigo na escola anterior. Ela falou que também ia se mudar para essa escola nova, mas a gente nunca tinha conversado. Essa foi a única troca de conversa que a gente teve. Nunca fomos amigas e nada disso. Mas aí, quando eu entrei na sala de aula, foi o único rosto familiar que eu encontrei. E fui lá sentar com ela, né? Mas aí veio outra surpresa. Que o pessoal se conhecia sim e já tinham grupos formados sim, porque metade daquela sala já tinham vindo de outra escola, todos juntos. Então, todos já tinham se conheciam e tinham uma relação. Mas foi passando o tempo, eu fui me aproximando mais dessa menina, o nome dela é Larissa. E foi virando uma relação em que todos os anos do ensino fundamental 2 estávamos juntas. Mesmo se os grupinhos mudassem, nós estávamos juntas. Então, todo ano que acabava, entrava e saía gente nova. Acabava entrando e saindo gente nova da sala. E lá estávamos eu e ela, talvez em grupinhos novos, talvez com novas amigas novas, porém juntas. Então, todo ano acabava tendo uma amizade diferente, mas nós duas estávamos juntas. Me lembro também que no primeiro ano, naquele primeiro ano que eu falei, a gente fez amizade com outros dois amigos, que todos os anos também continuaram com a gente. Porém, eles sendo meninos, às vezes não estavam tão próximos da gente, mas eram nossos melhores amigos, Victor e Gustavo. Me lembro bem que nesse primeiro ano de amizade, bem crianças ainda, de 11 anos, nós já vamos brincar de lutinha na sala. Ficávamos nós quatro correndo um atrás do outro, lutando. Era muito legal. Foi um momento muito bom. E aqueles namoradinhos que eu sonhava lá, que eu falava, nos outros momentos, começaram a aparecer de verdade nessa pré-adolescência e ir para outro patamar. Foi aonde eu perdi o meu BV, que é quando eu dei o meu primeiro selinho. E depois eu perdi o meu BVL, que foi o primeiro beijo de língua. E adivinha com quem que foi? Com esse meu melhor amigo, Victor. Outro ponto muito importante dessa fase escolar foi a minha amiga Larissa, que além de viver esse momento comigo no ensino fundamental 2, ela foi comigo para o meu ensino médio e está comigo nessa fase da faculdade. A gente nunca se afastou e ela é minha melhor amiga, que veio desde sempre e que eu vou levar para sempre. Aí, tirando essa parte da escola, juntamente com ela, eu comecei a fazer um monte de esporte, porque eu descobri que eu tinha colesterol alto. E minha mãe começou a controlar toda a minha dieta e eu comecei a fazer um monte de exercícios. Primeiro, eu voltei para natação, que tinha parado por um tempo. Porém, o lugar novo que eu fazia, eu não gostei e parei. Depois, fiz um vôlei por alguns meses, mas doía muito meu braço e aí eu parei. Depois, eu comecei a fazer futebol, porém, mudou os horários e eu não conseguia mais ir por conta da escola. E, por fim, comecei o Kung Fu, que eu amei muito, muito mesmo. É uma arte marcial muito linda. E eu aprendi muitas coisas. Eram 3 vezes na semana que eu só faltava quando estava muito cansada. E foi um lugar que eu fiz muitos, muitos amigos também. Porque a academia ficava na rua da minha casa, em que eu morava. Então, além da gente se encontrar na academia, a gente acabava se encontrando muito na rua. A gente marcava para se encontrar na rua, para brincar,
pra ir no mercado, tipo, só ir no mercado um com o outro, fofocar. E alguns deles são meus amigos até hoje. Mas eu tive que mudar de casa. Então eu não conseguia mais ir no Kung Fu. É uma coisa que eu sinto bastante saudades. E outra parte que eu estava vivendo no começo dessa minha fase, aos meus 11 anos, foi um canal no YouTube que eu fazia com a minha melhor amiga da época, que era minha amiga daquela outra escola. Os canais no YouTube na época eram muito famosos. Todo mundo queria ser um youtuber de sucesso e todo mundo acompanhava e assistia muitos vídeos no YouTube. E eu e essa minha amiga, chamada Giovana, nós amávamos um canal chamado Depois das 11, que era de duas amigas, a Thalia e a Gabi. Então, a gente fez o nosso canal se inspirando nelas. E ele chamava Tudo Um Pouco com Gi e Iris. Porque a gente fazia tudo um pouco nesse canal. A gente fazia teatrinho, a gente fazia desafios que estavam muito famosos na época. A gente conversava, batia papo sobre as nossas várias vivências. Mas eu não tenho uma super memória desses vídeos. Porque ela acabou apagando os vídeos e eu não me lembro muito como eles eram, assim, eu tenho uma memória bem fraca. Mas eu só me lembro que eu amava muito gravar, muito mesmo. E junto com isso, eu também comecei a fazer teatro, que foi um momento que eu me identifiquei muito. Eu amava estar ali, ensaiando, aprendendo, me conectando com o meu corpo e com os personagens, e no mesmo tempo gostava de correr, de fazer tudo ali que estava sendo proposto. As peças, na maioria das vezes, era a gente que criava, que tentava criar, né? Não eram peças prontas. Então, a gente buscava muito a criatividade, assim. Isso despertava várias histórias loucas, várias coisas loucas. E eu fiz esse teatro dos meus 11 aos meus 14 anos. Então, eu fiz algumas amizades também. Não era tão restrito a idades, então eu conhecia gente nova, conhecia gente mais velha que eu, assim. Era muito legal. E eu amava também as pessoas me assistindo quando eu ia apresentar as peças, meus pais indo ver, eu podendo ser outro personagem, outra pessoa, assim. E quando eu mudei de escola para ir para o meu ensino médio, eu não consegui conciliar mais os horários. Então eu tive que sair do teatro, que é uma coisa que eu sinto muito saudades até hoje. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele foi um pouquinho maior, me desculpem, mas foi um momento da minha história que eu mais me lembro e que eu tenho uma memória mais líspida, assim. É isso, fiquem para o próximo e último episódio. Beijos!